do primeiro episódio do podcast, a razão é isso. Um podcast onde a gente discute questões polêmicas de forma embasada e crítica, principalmente que ajuda na sua iluminação. Eu sou a Camila, e eu sou a Laura, e no episódio de hoje vamos falar sobre uma frase muito polêmica do autor Lima Barreto. O Brasil não tem povo, tem público. O que será que ele queria com isso? Será que essa afirmação ainda é atual? Fica aí o questionamento. Mas antes também, eu gostaria de levar um convidado especial, professor de história, especialista em movimentos sociais, desde a Olá, Camila, Laura. Oi, gente, é um prazer estar aqui nesse podcast para partilhar um pouquinho com vocês sobre a vida de Lima Barreto e principalmente o contexto histórico da sua obra, né, e da sua vida. Só que antes de tudo, a gente entende quem foi Lima Barreto e por que essa frase tem tanto peso assim. Lima Barreto, que é um importante escritor do século XX, ele criticava muito a elite da época e o racismo estrutural que estava presente. Inclusive, ele teve uma visão muito à frente do seu tempo sobre o que era o racismo estrutural e como ele se manifestava na sociedade. E sua obra traz uma visão encantada do país e deixando o papel do cidadão na construção da sociedade. Essa frase ela é escrita como uma crítica à falta de participação ativa do povo brasileiro na sociedade da época. Ele não tomava partido como o personagem principal, mas sim como mero espectador da sua própria vida e da sua própria sociedade. É isso. A gente entendeu um pouquinho do contexto histórico daquele momento, né, da vida de Lima Barreto. A gente está ali na transição entre monarquia e república, a república proclamada em 1889. O que é interessante dessa história toda? A república ela foi proclamada, né, num golpe organizado pela ala militar, pelo exército brasileiro. O público, o povo em geral, não ficou sabendo exatamente o que estava acontecendo. O Brasil ouviu como monarquia e acordou como república. Tanto é que outros escritores da época, né, o próprio Machado de Assis, se não estiver enganado, ele traz isso em alguns pontos dele, né, essa falta de participação do povo dentro do processo político. E aí a gente vai ver o quê? No início aqui da República, a gente tem em 1888 a abolição da escravidão. Então a gente tem uma população negra vivendo numa sociedade sem trabalho, sem emprego, uma população de ex-escravizados que não tiveram acesso à educação e o povo que não participou desse processo político todo está ali às margens da sociedade. Então a gente percebe o que? A falta mesmo de engajamento, a falta de conhecimento do povo em relação a todo o processo político que estava acontecendo no Brasil naquela época. Então é um povo alienado, tanto é que outros políticos ali da Primeira República se aproveitaram disso. A gente tem aí nesses primeiros anos da República o famoso voto de cabresto, que nada mais é do que uma prática eleitoral ilegal. Hoje a gente conhece isso como compra de votos, né? Então aquele público que não tinha participação política, que estava às margens do processo político da Primeira República, eles acabavam se submetendo aos mandos e desmandos dos coronéis, da elite agrária, né, da aristocracia agrária do Brasil, das oligarquias estaduais e também dos militares que comandaram a política no Brasil ali nos primeiros anos da República. Então, ao contrário de países para se declarar uma república, como foi o 1918 da Revolução Francesa, que as massas da sociedade vieram para tomar a cultura de origem, matem os nazistas, o povo brasileiro não fez parte. Então, a elite continuou comandando. Não foi uma coisa assim, a elite saiu e agora o poder do povo. O processo de fim da monarquia no Brasil, ela foi encabeçada por três setores principais. A Igreja Católica, houve uma confusão entre a proibição da participação de católicos na maçonaria. Por conta disso, houve uma exposição entre a Igreja Católica e a monarquia, né, o trono brasileiro. Nós vamos ter um segundo setor, que é o Exército, insatisfeito com o quê? Com o resultado da Guerra do Paraguai, o Exército brasileiro vencendo a Guerra do Paraguai
acreditava que a monarquia daria mais visibilidade para o exército, seriam condecorados, receberiam, né, outras patentes. E nós temos um terceiro setor da sociedade, que é a oligarquia, né, que é o setor das elites agrárias insatisfeitas com a monarquia por causa da abolição. Aqueles ricos fazendeiros que tinham comprado escravos, que tinham investido em escravos, do dia para a noite perderam seu investimento, perderam sua mão de obra, né, que era a mão de obra escrava. Esses três setores, Igreja Católica, elite agrária e o exército, se juntaram, mas quem liderou de fato o golpe que foi a monarquia foi o exército. O povo mesmo não se envolveu, o povo mesmo não estava nem sabendo o que estava acontecendo direito no Brasil naquele momento, e ficou mesmo às margens, nos primeiros anos da República, das decisões políticas. Para a gente ter uma ideia, a proclamação da República acontece em 1891. Em 1889. Em 1891 é feita a primeira Constituição Republicana. A primeira Constituição Republicana do Brasil dizia que poderia votar apenas homens com mais de 21 anos alfabetizados. Então a gente tem no Brasil um monte de escravos que não teve acesso à educação. E esses escravos não tiveram acesso à educação. O povo não votava. Não sabia ler e escrever, não era previsto na Constituição a participação deles. As mulheres não podiam participar do processo político, nem votar, nem ser candidatas. A gente vai ter soldados, não podiam nem votar, nem ser candidatos. E a gente tinha também os jovens que também não participavam do processo político. Então a gente vê que a maior parte da população estava excluída do jogo político ali nos primeiros anos da República, né? Mas se o exército foi um grande participante dessa questão do golpe, né, que acabou sendo golpe, para vir a República, por que era impedido de votar? Porque o exército, como quando eu falo exército, eu falo assim, os soldados de baixa patente não participavam do processo eleitoral, não era previsto na Constituição. Geralmente, as patentes mais altas do exército dominaram a vida política, né? Tanto o Marechal Deodoro, que foi quem comandou o golpe ali da proclamação da República, ele assume a presidência como um governo provisório. Depois vem o vice dele, que é o Marechal Floriano, assume a presidência, mas a questão de participação dele, de votar, não era previsto o voto de soldados, né? Aquelas patentes mais baixas do Exército e da Marinha, né, ficavam fora, ok? Mas trazendo essa questão dos dias atuais, mesmo depois de 100 anos, você acha que essa afirmação ainda se sustenta no Brasil? Será que ele continua sendo somente o público que acha que tudo acontecer e no final não agrediu nada no nosso país? Vamos lá, de certa forma sim, né? A gente vê que muitas fraudes eleitorais que eram comuns ali na Primeira República, até hoje a gente verifica assim, uma certa permanência dessas fraudes, como eu falei, o voto de cabresto, né? E o coronel lá no nível municipal, durante a Primeira República, ele fazia essa troca de votos por favores, né? Então trocava por roupa, por medicamentos e itens básicos que a população precisava. Era uma população muito carente no Brasil nessa época. Ainda hoje, infelizmente, vê um pouco disso ainda. E principalmente, o povo brasileiro tem mudado um pouco de uns anos para cá, mas às vezes faz essa militância política, mas de forma vazia, sem tomar consciência de fato do seu papel, né? A gente vê, por exemplo, em rede social, muita gente falando e criticando e discutindo, mas aí quando vem para a vida prática, né, para a vida em sociedade, o mesmo que está lá na rede social discutindo sobre política e falando, julgando até às vezes, é o mesmo que corta a filhinha no supermercado, que quer dar um jeitinho lá no hospital que você tem de dinheiro. Isso é política também, gente. É o mesmo que não participa ali de uma associação de moradores. É o mesmo que não participa de uma decisão que é tomada na Câmara Municipal. Então, esse povo que fica meio que às margens,
do processo político, né, da tomada de decisão política, a gente verifica isso no Brasil até hoje, em certo grau, né, de certa forma, com talvez essa militância e esse analfabetismo político, né, que a gente tem no país ainda. Você falou nessa questão de redes sociais, você acha que as redes sociais mudou um pouco essa dinâmica? Ou com certeza. Com certeza. Eu vejo assim, nós temos dois extremos. Tem uma frase até famosa, não lembro agora quem disse essa frase, que diz que a rede social deu voz aos imbecis. De certa forma, sim. A gente vê que muita gente não sabe do que está falando, está lá esbravejando na rede social, criticando e postando as coisas. A gente vê pessoas que parece que querem assim, ter até mais voz e autoridade que quem recebeu um Nobel em determinado assunto. Então, essa questão de talvez as redes sociais ter dado voz aos imbecis, correto, é um fato. Mas a gente tem o outro lado também. Porque se a gente perguntar aos nossos pais, aos nossos avós, até algumas décadas atrás no Brasil, eles só tinham uma forma de ficar sabendo o que acontecia. Então só tinha via televisão e talvez apenas um jornal específico que era assistido. E a única maneira dessas pessoas terem notícia do que acontece no país é através de um meio único de notícias. Hoje, na rede social, a gente já não tem isso. As pessoas elas têm um leque de opções de notícias, de onde receber informação. Talvez o que precisa ser feito é reeducar o brasileiro em relação a filtrar também essas notícias. Porque a gente tem fake news, a gente tem notícia que é tendenciosa, a gente tem com a inteligência artificial um monte de manipulação de imagens, de vídeos. Então a gente tem. A rede social tem, claro, o seu lado positivo, isso mudou a forma de comunicação mesmo entre nós brasileiros, a forma de participação na política, na questão do engajamento político, mas com o devido cuidado também. A gente tem outras fontes confiáveis, mas temos que tomar cuidado com os extremos, com as fake news, etc. Mas você acha que hoje em dia, apesar de você ter grande arma do comando, vamos chamar assim, e que essa que faz a existe do comando, porque apesar de ser uma grande arma na mão nossa, também foi uma grande arma na mão deles. Porque, querendo ou não, eles já tinham histórico, que eles já tinham o poder de jornais, que eles já sabiam o que era muito errado. E, por exemplo, hoje em dia, a publicidade também, como publicitários, sabemos muito bem sobre como mover o público, sobre como chamar a atenção. Você acha que hoje isso ainda é usado como uma arma, se você acha que aí tem as mãos nessa parte? Porque tem até o caso, as mãos divididas no mercado, que não são tão divididas assim. A gente ainda tem, é muito presente isso, para quem estuda sociologia e essas áreas humanas, a gente tem a manipulação das massas, Infelizmente, quem detém o conhecimento detém o poder. Então, isso também pode ser, de certa forma, prejudicial quando alguém quer pegar esse conhecimento e minar ele numa direção única. Entendeu? Então, infelizmente, tem ainda no Brasil muitos poderosos que estão por trás de jornais, de meios de comunicação e ainda manipulam a informação de certa forma, de certo grau, para atingir o seu objetivo. Ok? A questão da rede social, ela é algo mais acessível. Então, para criar um canal no YouTube, uma pessoa não precisa de muitos recursos para ir lá e criar um canal no YouTube, não precisa ter muitos recursos para criar lá uma página no Instagram ou em outra rede social que seja. Então, acaba que esse controle de uma elite, ela acaba sendo um pouco mais dificultada por conta dessa pulverização de opções que as pessoas têm de colocar a sua opinião política, colocar lá as informações disponíveis para o público. Certo? Hoje falou também sobre as fake news e as falsas mensagens nas redes sociais, que são muito importantes, Você acha que a
sociedade, como as informações são passadas, as informações falsas, né, são passadas, colabora com a possibilidade da população, que a população fica mais maleável? Sim, isso acaba fazendo com que as pessoas elas acreditem, né, ou vão naquele efeito de manada que a gente diz, né? É a verdadeira cultura das massas. Então, se a pessoa não tiver um pensamento crítico, uma formação crítica, né, uma visão mais treinada quanto a essas informações falsas, não secar antes de onde vem essa informação, acaba que ela se torna uma manete na mão daqueles que estão controlando a notícia, a comunicação ali. E isso é muito comum de ver no Brasil, infelizmente. As pessoas não fazem essa filtragem antes, não checam se a informação é verdadeira ou não, até que ponto essa informação é verdadeira, até que ponto ela não é verdadeira. E aí, gente, ela acaba sendo mesmo manipulada, literalmente, por quem está transmitindo essa informação, por quem está passando isso nas redes sociais, na mídia, enfim. Isso, de alguma forma, em vez de tornar a sociedade um local de debate saudável, se torna um local de totalmente confronto entre populações diversas, tanto a elite como a população mais pobre, mas qualquer tipo de cidadão do Brasil faz com que isso se torne cada vez mais marcante, porque causa um confronto entre sociedades. E a gente vê o seguinte, a maioria dos conflitos e confrontos que tem em rede social, se a gente olhar lá numa rede social, na discussão que está acontecendo, as pessoas estão simplesmente reproduzindo algo que elas ouviram de alguém. São poucas pessoas que de fato conseguem argumentar de forma sustentada algum ponto disso. Né? Você vê lá uma briga política, ideológica que seja, geralmente as pessoas estão apenas reproduzindo algo que elas ouviram de uma outra pessoa em algum outro lugar, e não conseguem de fato sustentar a sua opinião, a sua tese, de acordo com aquilo que ela estudou, com aquilo que ela precisou conhecer, de acordo com aquilo que ela pegou. Isso acaba sendo como que eu poderia dizer, um combustível para essas discussões cada vez mais acaloradas e insustentáveis, né? Porque não adianta eu querer discutir algo que eu não tenho conhecimento, eu não me aprofundei naquilo, eu não sei saber qual que é a verdade, eu sei o que de fato aconteceu, e eu ficar apenas reproduzindo algo que eu ouvi falar de uma outra pessoa, de um terceiro. Mais uma vez, isso traz atrás do novamente, que é o Brasil não tem público. Os brasileiros costumam somente assistir a sociedade andar, assistir as informações passadas nas redes sociais e ter alguma prioridade para falar sobre isso. Às vezes a pessoa só lê uma artigo nas redes sociais por cima de uma fake news ainda e acha que ela é especialista no assunto e resolve espalhar esse assunto. Isso que ainda não causa muito confronto, mas até hoje, nós também é importante ressaltar que as redes sociais também tiveram uma grande parte para abrir os olhos do público quanto ao que está acontecendo no nosso país, isso acontece abre também os olhos das pessoas brasileiras que eram molhadas pela sua própria bolha, e não tinham noção, por exemplo, que pessoas não tinham que comer dentro de casa. Tinham pessoas que cresceram na idade e não tinham noção que as pessoas armam da sociedade que trabalham no desejo não só com hobby, mas também abrir os olhos do povo mais baixo sobre vivendo o máximo da vida quando as 4 horas chegando no ponto todo dia. Eu vejo que a polarização política do Brasil hoje é uma consequência disso. Né? De certo grau é uma consequência disso. É aquilo que eu falei. Hoje em dia, eu vejo as redes sociais, esse lado positivo delas, de que as pessoas têm mais acesso à informação, a informação que está acessível por outros meios, mas não adianta, gente, a gente ficar militando em rede social, ficar debatendo em rede social, né? Ficar lá na rede social brigando, sendo que na vida prática a gente ainda não se engajou de fato dentro daquilo que é necessário engajar. Não adianta eu discutir lá com alguém na rede social a respeito da gratuidade do SUS, como exemplo, sendo que na vida prática eu dou o meu jeitinho lá de curar uma fila do hospital,
né? Eu não contribuo com os meus impostos, né? Com aquilo que eu preciso contribuir. Então, assim, acaba sendo uma incoerência. Então, a gente tem, sim, que participar da política, né? Claro que a nossa opinião precisa ser colocada também, seja na rede social ou de outra forma, mas a gente precisa ir atrás daquilo que a gente elegeu, cobrar deles também, né? Lá na associação de moradores do bairro, participar, tomar parte das decisões que são tomadas, para que esse ambiente escolar, né? O ambiente escolar é um ambiente democrático também. Então, tudo isso é política. A gente não pode esquecer disso. Política não é o que acontece lá na Câmara Municipal, na Prefeitura, lá na Assembleia Legislativa, é o que acontece aqui na sociedade, né? No nosso dia a dia. Recentemente, houve um debate nas redes sociais que traz um pouco dessa explicação sobre como as movimentações políticas elas vão entenderam a força depois do boom das redes sociais. Dizem que a última grande feito que ela fez por si mesma foi o processo de 2013. Porque hoje em dia, até mesmo o processo de lei sobre a escola feito por um, parece que ela não segurou tanto tempo. Antigamente, esses protestos duravam meses, semanas. Hoje em dia, se dá mais ou menos muita coisa. Parece que as pessoas perderam a força em poucos meses. Você concorda? De certa forma, sim, em 2013 nós já tivemos uma grande participação, né, uma grande contribuição das redes sociais na propagação daquele movimento todo, mas, igual a questão da escala de 3x1, que é algo mais recente, né, talvez ali faltou o povo de fato tomar conhecimento. Muitas vezes o povo não está nem entendendo o que está acontecendo, qual que é a falta de discussão. Só vai naquela discussão acalorada ali, de um grupo A contra um grupo B, mas sem tentar entender de fato o que está acontecendo para se posicionar, entendeu? É aquilo que você falou anteriormente. É o efeito manada, todo mundo vai naquilo que é a onda. Se o meu grupo está indo na posição ali de ficar a favor da escala 3x1, eu vou também. Mas eu não entendi o que é escala 3x1, não sei nem como isso vai me afetar, entendeu? Então, as redes sociais, nesse lado aí, nessa produção desse efeito manada, dessa cultura de massa, da pessoa ficarem só dentro da sua bolha, acaba por contribuir também com isso. Então, no mais, o efeito manada, apesar de controlar a sociedade, controlar um certo grupo, ele não se sustenta por si próprio. Apesar do controle estar aí, você, às vezes, pode ser que você não permaneça com ele porque ele não se sustenta, porque os mundos geram um caos. Acaba sendo uma característica de rede social, né? A volatilidade das coisas. As coisas se tornam muito líquidas, né? Se eu tentar segurar a água assim, não vou conseguir. É algo líquido, algo que passa muito rápido. Uma postagem que você faz hoje, daqui 1 hora, 2, 3, está em alta, mas no dia de amanhã já ficou para trás, entendeu? Então, as pessoas vão nessa onda, né, da volatilidade, da velocidade com que as coisas vão passando e acabam se perdendo nessa onda. Chegamos até o final do nosso estudo, infelizmente, né? Mas deixamos aqui uma discussão para você. Você se considera público ou se considera público? Pois é, e uma barreira muito provavelmente refletir sobre essa questão. Se a gente está fazendo parte, sim, da nossa sociedade, se estamos fazendo história no Brasil, ou se somente assistindo todo mundo viver a sua vida, o Brasil evoluindo ou não evoluindo, né? Ou se estamos sendo protagonistas. É isso mesmo, Camila. Então a gente precisa ter essa participação política consciente, de forma concreta, não apenas ali no campo da discussão em rede social, se engajar nas decisões que são tomadas dentro da escola, na igreja, na sua comunidade, né, no seu município, vizinhança, para que a gente possa mudar essa realidade aos poucos, de sair da posição de apenas assistir o que está acontecendo e, de fato, participar daquilo que é a decisão, as decisões políticas do nosso país. Perfeito. Então, muito obrigada, professor. De nada, sem prazer. Obrigada a você por ter continuado até aqui. Para você não subir mais o nosso conteúdo, pode seguir o nosso arroba do Instagram, está aí na descrição do vídeo. E é isso. Siga o nosso podcast nas redes sociais, como você viu, um abraço.
biografia de nós, algum momento aí.